Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, porque o horário que eu estou gravando agora é à tarde, né? Na sexta-feira, pouco mais de 15 horas e 8 minutos. Pois bem, o que eu quero falar aqui hoje com vocês é o seguinte: espero que vocês, primeiramente, estejam dando continuidade aos assuntos que a gente está passando para vocês. Espero que vocês estejam revisando as aulas que a gente está enviando para vocês, revisando os conteúdos, certo? As dúvidas, alguns alunos estão tirando sim dúvidas comigo no privado, mas quero primeiramente agradecer pelo compromisso que vocês estão tendo consigo mesmo, tá? E também comigo, professor, e com a escola. E quero lembrar vocês, gente, que mais uma vez, né, quero lembrar vocês que independente de qualquer situação, todas as aulas que estão sendo dadas pelos aplicativos, as aulas digitais, as aulas pelo Zoom, né, que a gente fez anteriormente, inclusive as aulas que eu estou enviando para vocês pelo link no YouTube, eu quero deixar claro para vocês que todas as aulas serão repostas presencialmente, né, incluindo também as aulas práticas que vocês vão ver, obviamente, nos módulos 1 de anatomia, também, né, a visita que a gente deixou claro para vocês que a gente iria ter. Infelizmente aconteceu esse momento de pandemia, porém, quando retornarmos, a gente vai retornar com práticas, visitas e todos os conteúdos e aulas que foram dadas já nessas plataformas digitais, tá bem? Primeiramente, agradeço a vocês. A aula que a gente vai ter hoje é uma aula bem interessante, uma aula bem legal, onde a gente vai entender um pouco sobre a farmácia hospitalar, né, como que funciona a farmácia hospitalar, quais as metodologias de ensino, né, que o farmacêutico tem, as metodologias de trabalho, de função que o farmacêutico hospitalar tem dentro da farmácia hospitalar, tá bom? Então, no decorrer da aula, gente, eu acredito que a maior parte da turma, então, digamos assim, a turma quase toda, né, tá sim acompanhando as aulas, tá? Estão tendo feedback, estão me dando retorno das atividades que a gente passa a vocês. Então, complementando aqui sobre a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a farmácia hospitalar e falar um pouco da diferença, né, na verdade, da farmácia hospitalar, do campo hospitalar, a atuação do farmacêutico hospitalar dentro da farmácia hospitalar e a atuação do farmacêutico dentro da farmácia comercial. Então, existe uma certa diferençazinha aí entre os farmacêuticos hospitalares, né, e os farmacêuticos da farmácia comercial, digamos assim. Então, vamos entender aqui, gente. Na aula anterior, a gente tinha falado, né, sobre os contraceptivos, né, os cálculos farmacêuticos. Mais uma vez, quero deixar claro para vocês que a gente vai ver isso só nas aulas presenciais, que requer um pouco mais de cuidados e, enfim, no geral, a gente vai ver os cálculos farmacêuticos só no início do retorno às nossas atividades normais, tá bem? Então, o que a gente tinha falado na aula anterior, a gente tinha falado sobre os métodos contraceptivos, né, o sistema reprodutor masculino e feminino, como que atuam os métodos contraceptivos dentro do organismo feminino, principalmente, obviamente, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a farmácia hospitalar, né? O que é de fato uma farmácia hospitalar, os objetivos que essa farmácia traz, né? Essa farmácia hospitalar tem como objetivo, como será o tamanho de uma farmácia, né? E a quantidade de medicamentos, o sistema de dispensação de uma dose coletiva, dose individualizada e dose unitária, carrinho de urgência e emergência, os principais medicamentos presentes dentro desses carrinhos, tá bem? Então vamos entender aqui sobre o conceito básico de farmácia hospitalar. Então vamos entender aqui, gente. A farmácia hospitalar nada mais é do que uma unidade clínica, administrativa e econômica dirigida por um profissional farmacêutico, né? Ligada hierarquicamente à direção do hospital, integrada funcionalmente com as demais unidades de assistência ao paciente. Então, a farmácia hospitalar, não tão diferente, digamos assim, da farmácia comercial, era uma unidade clínica administrativa, obviamente, por um farmacêutico responsável, né? Um farmacêutico formado, né? Para ser mais preciso, um farmacêutico certificado, tá? Eu costumo até dizer, gente, que existe uma certa especialização para quem trabalha na área da farmácia, né? Para farmácia hospitalar, para lidar de fato com o ambiente hospitalar, digamos assim, porque existe uma certa diferença também da farmácia hospitalar para a farmácia comercial. Então, no decorrer dessa aula, a gente vai entender de fato o que é a farmácia hospitalar, qual a diferença da farmácia hospitalar para a farmácia comercial. Tudo isso vocês vão ver nessa aula, tá bom? Então,
o serviço farmacêutico hospitalar ele é um departamento com autonomia técnica e científica, sendo a direção obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar, certo? Não tem que ser apenas um farmacêutico, precisa ser o farmacêutico hospitalar, ele ter de fato uma especialização ou, se possível, uma pós-graduação em relação à área hospitalar, tá? É simples você ter uma formação de farmacêutico e atuar em qualquer farmácia ou drogaria. Professor, quer dizer que se eu me formar em farmacêutico futuramente, eu não vou trabalhar na área hospitalar? Vai. Só que para você se aprimorar, entender um pouco mais ou muito mais sobre a farmácia hospitalar, você precisa ter uma especialização voltada para a área do farmacêutico hospitalar. Tá bem, gente? E constitui uma estrutura importante aos cuidados de saúde dispensados no meio hospitalar. Então, quando a gente se refere aos medicamentos dispensados no meio hospitalar, são os medicamentos diversos, todos os tipos de medicamentos dispensados a todo um público ali, né? A todos os pacientes ali que estão hospitalizados, né? Estão ali nos seus leitos hospitalares, estão dentro de um quartinho ali, digamos, do hospital, da clínica. Então, entendam bem, gente, o farmacêutico hospitalar ele tem essa certa confiança, digamos assim, em cima do médico, e o médico uma certa confiança em cima do farmacêutico. Então, um precisa de ter esse diálogo importante um com o outro para o bem-estar do paciente, né? A gente entende, a gente sabe que existem diversos tipos de paciente, inclusive nos hospitais infantis, né? O exemplo mais óbvio que a gente tem é o Hospital Infantil daqui de Teresina. Esse hospital, gente, tem pacientes que a partir do momento que já nasce, né? Ele nasce, entre aspas, se hospedando dentro de uma sala hospitalar, dentro de um leito hospitalar. Então, esses pacientes, de fato, ele requer um cuidado mais preciso, um cuidado mais detalhado de toda a equipe da área da saúde. Quando a gente se refere à equipe, gente, é enfermeiros, médicos principalmente, farmacêuticos, técnicos, fisioterapeutas, enfim, nutricionistas. Então existe toda uma equipe por trás de tudo isso, da demanda da quantidade de paciente em relação aos hospitais, né? Então existe todo um quadrante, né, em relação aos cuidados da equipe médica em relação àquele ou aqueles pacientes que estão internados naquele hospital, tá bem? É igualmente responsável pela orientação de pacientes internados e ambulatoriais, visando sempre a eficácia terapêutica, racionalização dos custos, o ensino e a pesquisa, proporcionando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. Então, o farmacêutico hospitalar ele não está ali só para dispensar medicamento. Como assim, professor? Obviamente, quem prescreve uma receita dentro de um hospital é o próprio médico, né? Então, existe todo um caminho da receita para chegar até a farmácia. Da farmácia existe todo um caminho de dispensação da medicação chegar até o paciente. Então existe, digamos assim, entre o médico e o farmacêutico, até a administração da medicação do paciente, ou os profissionais, incluindo o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Então o médico prescreve, o enfermeiro ou técnico encaminha essa receita médica até a farmácia, né? O farmacêutico visualiza a receita ali, verifica se as medicações que estão ali escritas naquela receita são as medicações propícias ao paciente, porque querendo ou não, pode acontecer erros simples, né? Às vezes prescreve uma receita com uma quantidade X de ml a um paciente, né? Vamos lá, um medicamento de 10 ml, aí chega lá na farmácia, não tem esse medicamento de 10 ml, aí manda 2 ampolas, digamos assim, de medicamento de 5 ml que dá 2. Só que o médico prescreveu que era de 10 ml, dose única, não dose dupla, dose de 5, né? Então existe todo esse processo, gente, de cuidados, de detalhes do farmacêutico, inclusive da dispensação da medicação, né? Até a saída ou a retirada desses medicamentos ao leito hospitalar, ao leito do paciente, né? Então, até para administrar essa medicação, você precisa ler novamente a receita médica para saber se os medicamentos estão corretos ou não. A gente não tem que culpar profissional nenhum, a gente precisa ter esse cuidado profissional, tá? A gente não precisa culpar ninguém, a gente precisa ter cuidado profissional. Mesmo passando pelo médico, enfermeiro, técnico, farmacêutico, atendente de farmácia, até retornar para o enfermeiro ou técnico de enfermagem para poder administrar a medicação, precisa ter toda essa verificação. E infelizmente ainda acontece erros quase sempre grotescos, né, gente? Às vezes a medicação
por confiar no outro profissional que dispensou, né, às vezes acontece um erro que geralmente pode até levar a vida do paciente, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter são esses também, tá bem? Vou passar aqui o próximo slide. Desculpando aí, gente. Deixa eu passar a câmera para cá para ficar melhor aqui para vocês. Então, o que é que acontece sobre os objetivos da farmácia hospitalar? Ou quais são os objetivos dessa farmácia, né? Primeiro, é efetuar o planejamento, a aquisição, o armazenamento, a distribuição e os controles dos medicamentos e produtos para a saúde. Então, quando a gente se refere ao objetivo da farmácia hospitalar, existe todo um planejamento por trás, né? Obviamente feito pelo farmacêutico, a administração do hospital. Então, existe todo um planejamento, gente, por trás de tudo isso. O armazenamento, a aquisição, o controle de medicamentos, né? Melhor, distribuição do controle de medicamentos, produtos para a saúde no geral, porque o foco principal já são os pacientes, né, que ali estão internados. Só que a gente tem que levar em consideração que um hospital, ele vive de rodízios. Como assim rodízios, professor? Chega paciente, sai paciente, chega paciente, sai paciente. Então, quando a gente se refere ao planejamento no geral dessas medicações, a gente tem que levar em consideração quem está hospitalizado, né, internado, sei lá, está dentro do hospital, e quem possa possivelmente chegar, né? Então existe todo um rodízio e obviamente o planejamento é feito em cima de todo esse rodízio de pacientes que tem dentro de um hospital, tá bem? Objetivo 2, desenvolver e manipular fórmulas magistrais ou oficinas de produtos não estéreis destinados a atender necessidades específicas aos pacientes. A gente entende, gente, que tem muitos pacientes dentro de um leito hospitalar que infelizmente não se adaptam, deixa eu passar para cá novamente, não se adaptam a um tipo de medicamento, né? Então é solicitado um medicamento que seja propício ou benéfico, digamos assim, a um organismo desse determinado tipo de paciente. Há pacientes que, de fato, gente, que está num leito hospitalar, que está dentro de um hospital internado, que só precisa de medicamento manipulado. Às vezes tem uma alergia a um determinado tipo de fármaco, a um determinado tipo de princípio ativo. Então, a solicitação então, o mais viável é solicitar um medicamento que seja manipulado a um determinado tipo de paciente, tá bem? Terceiro, contribuir com suporte técnico operacional nos ensaios clínicos com medicamentos. Então, o farmacêutico hospitalar precisa ter uma certa contribuição ou dar um certo suporte técnico aos medicamentos, né, clínicos ou os ensaios clínicos de medicamentos, né, os medicamentos que estão sendo testados, os medicamentos que estão mais viáveis a um determinado tipo de tratamento ou cura de uma patologia. Então ele tem essa taxa de contribuição, né, essa taxa de suporte técnico que ele pode estar dando, digamos assim, a uma clínica, a um laboratório, enfim. Ele precisa estar por dentro também desses ensaios clínicos de medicamento, tá bom? Quarto objetivo, adequar-se à realidade política, social, econômica, financeira e cultural da instituição, observando os preceitos éticos e morais da profissão farmacêutica da instituição. Ou seja, gente, esse quarto objetivo já é mais algo profissional e pessoal, né? O que quer dizer com isso, professor? Desculpa, gente. Quer dizer que o farmacêutico, de fato, ele tem que honrar com seus preceitos éticos, né? Obviamente da sua profissão como farmacêutico, além do mais da situação, né? Da instituição, do hospital. Então ele precisa se adequar à realidade política, social e econômica e obviamente financeira dentro daquela instituição. Como assim, professor? A gente tem que levar em consideração, gente, os postinhos de saúde, as UBSs, né, os grandes hospitais, digamos assim, os hospitais de grande porte, os hospitais de referência. Então, se a gente for levar em consideração todo esse campo da área da saúde, todos esses polos de saúde, todas essas instituições, um postinho de saúde, o HGV da vida, por exemplo, a gente tem que levar em consideração o tamanho da farmácia, a quantidade de medicamento, a demanda principalmente de pacientes. Então a gente precisa ter essa noção, né, digamos assim, e adequar-se de fato à realidade dessas situações, tá bem? E quinto e último objetivo,
desenvolver atividades de ensino e educação permanente. Para alcançar seus objetivos, a farmácia hospitalar deve possuir um sistema eficiente de informações e dispor de um sistema de controle e acompanhamento de custos. Logo porque alguns medicamentos, a maior parte dos medicamentos, são vindo, digamos assim, diretamente do governo. Então, o farmacêutico hospitalar precisa ter esse controle, ter esse objetivo, né, digamos assim, de acompanhar os custos do que é solicitado, de pedidos, né, do que é feito de empréstimo de um hospital para o outro. Por exemplo, professor, o HGV, o HUT. Às vezes não tem um medicamento X no HGV, mas tem no HUT. A direção hospitalar do HGV pode solicitar uma determinada quantidade de medicamento do HUT, e o HUT pode sim prestar essas medicações para o HGV. Só que quando via isso, obviamente, se o HUT tiver essa medicação que o HGV está solicitando, certo, gente? Se por acaso o HGV solicitou medicamento tal para o HUT pode sim prestar, certo? Essas medicações, é um empréstimo, digamos assim. Então, quando o HGV, a direção hospitalar, junto com o farmacêutico hospitalar, daquele hospital do HGV, for solicitar novamente as medicações, ele tem que solicitar a quantidade de medicamento que ele pediu lá do HUT para poder devolver, né? E dar baixa também no sistema de ambos os hospitais, tá bem? Então existe todo esse trâmite, digamos assim, de controle em relação à farmácia hospitalar, de um hospital para o outro. Existe também esse sistema de controle justamente para poder acompanhar todos os custos que são realizados dentro da farmácia hospitalar, tá bem, gente? Então, é basicamente esses os objetivos. Vamos passar aqui para o próximo slide. O que ser feito diretamente dentro da farmácia hospitalar? Primeiro, é a aquisição de medicamentos, né? Apesar da burocracia, o paciente ou o doente, né? Obviamente, quem é paciente é quem está doente, está sempre em primeiro lugar. Quando a gente se refere nessa aquisição de medicamento, mesmo que exista uma parte burocrática, sempre o paciente dentro da farmácia hospitalar, independente de qualquer situação, raça, cor, sexo, tudo, o paciente estando doente, se já é paciente, já está doente, né, está sempre em primeiro lugar. Tendo classe social ou não, sempre em primeiro lugar. O armazenamento. É importante também, gente, saber sobre o armazenar. É importante saber armazenar e organizar os medicamentos com rigor e segurança, principalmente em farmácias hospitalares, tá? Dentro da farmácia hospitalar é para existir o famoso almoxerifado, um famoso depósito, justamente para poder guardar, armazenar as medicações que não vão ser utilizadas de imediato, ou seja, precisa fazer as reposições. Então, quando solicitam a medicação, né, as distribuidoras não precisam chegar a medicação, tirar tudo, conferir e botar ali tudo entupir, digamos assim, as prateleiras de medicamento. A gente precisa ter o bom senso e a coerência, né, de fazer com que o que chega de medicação, né, precisa ser guardado, ou se não tem de jeito nenhum na prateleira, é colocar. Ou então fazer a reposição, não colocar tudo ali para ficar entupido, derramando e tal, se vencer. Né? Então existe todo esse cuidado também em relação ao armazenamento dentro da farmácia hospitalar, assim também como a farmácia comercial. Dispensação de medicamentos. Dispensar os medicamentos certos para os doentes, diretamente e indiretamente, né? A segurança está sempre em primeiro lugar. Quando a gente se refere em dispensar os medicamentos certos para os doentes, né? Diretamente e indiretamente, mais uma vez eu digo, gente, se é paciente, é doente, né? As medicações que são dispensadas, obviamente, precisa ter a dispensação e o caminho correto para aquele determinado tipo de doente. Se um paciente de leito A está precisando de dipirona e o paciente do leito B também está precisando de dipirona, tudo isso precisa ser prescrito na receita médica de ambos os pacientes, né? A quantidade, digamos assim, da medicação também precisa ter esse certo acompanhamento da quantidade. Se o paciente for um bebê de um paciente de um leito A, e o paciente do leito B for uma dor, a gente precisa ter esse controle também do que foi utilizado para o paciente A e para o paciente B, né, de leito. Então precisa ter todo esse acompanhamento em termos de dispensação de medicamentos também, tá bom? Próximo slide.
O contato entre os profissionais. Por que tem que ter esse contato, professor? Porque esse contato entre o médico, entre o farmacêutico, entre o técnico, entre o enfermeiro, enfim. Gente, esse contato entre os profissionais é de suma importância, o contato, o diálogo do médico e o farmacêutico. Professor, por que você colocou alinhado o médico e o farmacêutico? Porque entre o médico e o farmacêutico, existem outros profissionais no meio. Tem um técnico de enfermagem, tem um enfermeiro, tem um atendente de farmácia, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta. Então, entre o médico que prescreve e o farmacêutico que dispensa a medicação, existe toda uma equipe, né, no meio desses dois profissionais. Então, toda a equipe, digamos assim, da farmácia hospitalar, entre aspas, tem como cabeça o médico que prescreve e o farmacêutico que dispensa, né? Só que um precisa do outro, obviamente, né, gente? Então, para não ter esse certo atrito, digamos assim, precisa de fato o médico ter esse diálogo com o farmacêutico. Obviamente, esse diálogo um que vai ter com o outro vai refletir em toda a equipe, justamente para trabalhar com o objetivo de tentar tratar ou curar aquele paciente que está internado, tá bem? O preparo. Preparar e ajustar os medicamentos aos pacientes, seja lá qual a sua patologia ou doença. Essa parte de preparo, gente, quase sempre ficou para o atendente de farmácia, né? Ou diretamente para o farmacêutico, né? Depende do quadro clínico do paciente, depende da quantidade de medicação, depende dos tipos de medicamento, então tudo isso é bem relevante, né? Digamos assim. Então o preparo precisa ser ajustado em relação aos medicamentos e também aos pacientes, seja lá qual a sua patologia, se é um paciente que tem um determinado tipo de síndrome, se é um paciente que tem um determinado tipo de doença crônica, enfim. Então, independente de qualquer patologia, o preparo dos medicamentos aos pacientes é importante, né? Ter esse preparo, esse conhecimento das medicações no qual vai ser preparada e administrada, né? Se a gente for levar em consideração, o farmacêutico, o atendente, ele não tem esse contato direto, né, digamos assim, aos pacientes que estão dentro do hospital. Então, quem vai ter esse contato, digamos assim, mais próximo, mais visual, mais corpo a corpo, digamos assim, ou é o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, né? E, obviamente, o médico vai prescrever um determinado tipo de medicamento àquele paciente. Isso quer dizer que o farmacêutico não tem contato com o paciente? Ele tem, gente. Só que o contato que ele tem é mínimo, né? Geralmente o farmacêutico ele tem mais contato com o prontuário do paciente, né? Conhece o paciente, digamos assim, por papel, né? Às vezes ele sabe da patologia do paciente pelo leito, pelo prontuário, mas o contato direto é muito raro o farmacêutico ter. Por isso, geralmente, esse contato e o diálogo com o médico e o farmacêutico para um saber o estado de saúde de cada paciente, tá bem, gente? Desculpando, gente, a garganta secou aqui. A comissão, o que a gente vai entender sobre essa comissão? A comissão, ela intervir na enfermaria, com médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, que eu falei ainda há pouco para vocês, sempre para o melhor uso do medicamento ao paciente. Então, o que eu falei lá em cima no topinho aqui, ó, bem aqui, o contato entre os profissionais, médico e farmacêutico. Entre o médico e o farmacêutico existe essa comissão ou essa equipe, né? É justamente para fazer com que o uso dos medicamentos para os pacientes seja o melhor possível, certo? Mesmo que a gente diga, professor, mas o médico prescreveu e o farmacêutico dispensou. E qual seria a importância do atendente, ou qual seria a importância do técnico de enfermagem ou do enfermeiro? A importância, digamos assim, gente, ela ainda chega a ser maior e mais responsável quem está tendo esse contato com o paciente. Por quê? Porque ele vai administrar um determinado tipo de droga, um determinado tipo de medicamento. Então precisa ser preciso aonde essa medicação que esse técnico de enfermagem ou esse enfermeiro vai fazer a administração, né? Ou seja, a aplicação da medicação. Então é importante a gente também ressaltar a importância desses outros profissionais que se enquadram dentro dessa comissão, tá bem? E por último, falando só o conceito geral, digamos assim, de todos esses tópicos, esses itens que a gente falou sobre a farmácia hospitalar, o doente sempre ele vai estar
em primeiro lugar. Como falei ainda há pouco para vocês, independente de raça, de cor, de status financeiro, enfim, independente de qualquer situação, quem está dentro de um hospital é para ser bem visto, no bom sentido da palavra, e bem atendido, né? Independente que seja um órgão público, seja pelo SUS, seja por uma clínica particular, mas sempre quem está dentro de um hospital, internado, dentro de um leito hospitalar, sempre, né? Quase não, sempre está como doente, né? É um paciente, na verdade, mesmo que a enfermidade ou a patologia não seja das mais severas possíveis. Mas quem está num leito hospitalar, gente, sempre é um paciente. E esse paciente dentro do hospital, obviamente, com foco com a farmácia hospitalar, ele sempre está em primeiro lugar. Então precisa a gente frisar bem essa parte em termos dos cuidados, em termos dos compromissos dos profissionais em relação aos cuidados do paciente, né? Em determinado, sem determinações, perdão, sem restringir sexo, raça, cor, enfim, é algo que precisa ser levado ao pé da letra, os cuidados aos pacientes, tá bem? Nesse link aqui, gente, é um linkzinho de um vídeo, se não me engano, de 3 minutos. Assim que a gente terminar e vocês verem, obviamente, essa aula que eu estou passando para vocês, esse vídeo eu vou enviar logo em seguida para vocês tentarem acompanhar o dia a dia, né, digamos assim, de um farmacêutico hospitalar, para vocês entenderem, digamos assim, esse contato, né, ter esse contato impactante, digamos assim, desses farmacêuticos hospitalares, a atuação deles dentro do hospital, como é corrido também, mesmo que muitos digam que é moleza, mas não é, tá? Eu vou mostrar para vocês também no final da aula. E por último, algo que eu queria falar para... Não, acho que não é o último não, acho que é o último slide mesmo. Então, por último, a gente vai falar sobre o tamanho da farmácia, né? Como será o tamanho da farmácia e a quantidade de medicamentos que possa estar existindo dentro da farmácia hospitalar. Mais uma vez, desculpa, gente. Então, vamos lá. Os tipos de hospitais. Primeiro, os tipos de hospitais. Para uma farmácia, né, dependendo do tamanho, se a gente quer colocar uma farmácia grande, pequena ou média, depende muito do tipo do hospital. Se ele é um hospital central, distrital ou especializado. Como assim, professor? Se de fato ele é um hospital de grande ou pequeno porte, se ele é um hospital de bairro, né, como uma UPA ou uma UBS, se ele é um hospital clínico, né, de clínicas particulares, ou se eles são hospitais distritais, né, digamos assim, distrital, perdão, que são hospitais de grande porte, assim como o HGV, o HUT, o HP, mas a gente tem que levar em consideração, gente, os tamanhos dos hospitais. Professor, mas tem um hospital que são enormes, mas a farmácia é pequena. E já tem UBS e UPAs que são pequenas, mas as farmácias são grandes. Mas existe, mais uma vez, eu digo para vocês, a demanda do paciente, a quantidade de paciente, se o acesso daquele paciente é mais viável para dentro daquele hospital ou não. Então existe todo esse manejo, certo, gente? Para deixar claro isso para vocês. Segundo, a lotação do hospital. Aí entra novamente o que eu estava falando para vocês. Depende da quantidade de paciente, da quantidade de pessoas que estão ali internadas dentro daquele hospital, né? O número de leitos e taxa de ocupação. Então, para uma farmácia ter, digamos assim, um tamanho maior, um tamanho médio, pequeno, né? Existe como é que eu posso falar para vocês? Existe a preocupação da lotação do hospital. Se é um hospital grande, pequeno, médio, né, a gente tem que levar em consideração pela demanda da quantidade de pacientes que ali existem, ou que ali tem, né? Então, o fluxo de paciente, o rodízio que existe de pacientes dentro de um hospital. Então, para colocar uma farmácia grande, obviamente o fluxo tem que ser de pacientes tem que ser muito grande. Se o fluxo de pacientes for pequeno, a demanda também tem que ser pequena, né? A farmácia, na teoria, teria que ser pequena também, devido à quantidade de pacientes que ali tem. Terceiro, movimento assistencial previsto para o hospital, né? Depende muito também do movimento assistencial previsto para o hospital, se ele é privado, se ele é público, se ele é economia mista. Isso também é bem relativo, tá, gente? Isso depende muito desses movimentos assistencial previsto da solicitação do hospital. Se é um hospital público, obviamente é para ter uma farmácia hospitalar de média para alta, né? Porque a gente sabe que o público é algo que todo mundo pode utilizar.
Então vai depender muito. Então a gente, na teoria, acredita que o público seja mais fluido, né? O rodízio seja maior de gente do que um hospital, sei lá, ou uma clínica particular, por exemplo, né? A gente tira, por exemplo, o SUS, que o SUS ele atende do rico ao pobre, se a gente for levar em consideração isso, né? É um plano de saúde que é para todos, não só para os pobres, como muitos dizem aí. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Quarto, funções acrescidas solicitadas, essa parte já é mais algo governamental, certo, gente? Quinto, existência de distribuição de medicamentos a doentes ambulatoriais ou ambulatórios. Essa parte aqui, gente, é existência de distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios. Existem aqueles pacientes que, de fato, vamos levar em hospitais pequenos, hospitais médios, né? As UBSs, as UPAs, né? Os postos de saúde, querendo ou não, são hospitais, sim, tá? Onde existam, pelo menos é para existir farmácia hospitalar, onde há pessoas que vão se consultar e geralmente saem com algum medicamento. Então existe essa parte de medicamentos a doentes ambulatoriais, tem de fato que de fato estão internados, aqueles que vão para uma certa consulta e saem com determinado tipo de medicamento. Isso serve principalmente para doenças crônicas, alguns medicamentos contraceptivos também, que querendo ou não, são medicamentos, geralmente o governo que faz a distribuição dessas medicações em postos de saúde, onde você tem acesso gratuito e fácil, né, pelo menos é para ter. E o sexto é o desenvolvimento com sistema informatizado. Então, essa parte de desenvolvimento com sistema informatizado, gente, é importante sabermos, né, de todos os medicamentos que existem dentro da farmácia hospitalar, os mais viáveis, os mais utilizados, né, os mais complexos de ser encontrados, solicitado por famílias com pacientes especiais que de fato faz uso de um medicamento manipulado, por exemplo, tá? E é basicamente isso. Então, para ser mais objetivo em todos esses 6 tópicos que falei para vocês, a farmácia hospitalar, para ela, digamos assim, ser grande, pequena, grande, média e pequena, depende muito desses 6 tópicos. Depende muito da demanda de pacientes, depende muito do tamanho da estrutura hospitalar, depende muito se ela é um hospital público, se ela é um hospital clínico, se ela é um hospital privado de economia mista. Então, existe todo esses segmentos, digamos assim, para a gente de fato falar assim, essa farmácia ela vai ser grande, essa farmácia ela vai ser média, ou essa farmácia hospitalar vai ser pequena. Então, existe todos esses fatores importantes para a gente falar de fato sobre a farmácia hospitalar, ou seja, o tamanho da farmácia hospitalar. E por último, gente, queria ressaltar aqui para vocês sobre a farmácia comercial e a farmácia hospitalar. É algo que eu vou deixar de stand-by, né? Ou seja, vou deixar para falar na próxima aula, para deixar essa curiosidade para vocês, onde vocês possam estar pesquisando um pouco mais sobre a farmácia comercial, entender também mais ainda sobre a farmácia hospitalar. Então existe uma certa diferença grande, uma diferença terrível, né, digamos assim, sobre a farmácia comercial e a farmácia hospitalar, onde a gente possa de fato apontar, né, a diferença da farmácia comercial e da farmácia hospitalar. Quando a gente fala da farmácia comercial, gente, a gente de fato inclui a farmácia e a drogaria, né, que de fato existe uma certa diferença também de uma para outra, só que ambas são farmácia comercial, né, é um polo de saúde comercial. Já a farmácia hospitalar é um polo de saúde clínico, digamos assim, né? Então existe uma diferença de tamanho, onde vocês vão entender a diferença de uma receita médica hospitalar para uma comercial, uma farmácia comercial. Existe a diferença do paciente da farmácia comercial do paciente da farmácia hospitalar, os medicamentos da farmácia comercial para os medicamentos da farmácia hospitalar. Então existe toda essa diferença e é umas diferenças bem, digamos, visíveis, né, para quem conhece essas farmácias, tá bom? Então eu queria deixar aqui minhas saudações a todos vocês, continue estudando, continue praticando, continue pesquisando, fazendo com que vocês tirem dúvidas e sintam curiosos em relação a essa área linda que é a farmácia, tá? Qualquer dúvida, gente, mais uma vez eu digo e ressalto,
podem me chamar no WhatsApp, pode me mandar mensagem, pode me ligar. A gente tira todas as dúvidas possíveis em relação aos assuntos que estão sendo vistos, os assuntos que um dia vocês pesquisaram, ouviram falar, mas têm interesse, mas sempre voltado para o curso de vocês, tá bem, gente? Pois, beijão do professor Gabriel, cuidem-se, fiquem com Deus, tá? Vamos se cuidar desse corona e até qualquer hora, tá bem? Até mais, gente. Tchau, tchau.